paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de escola bíblica dominical. Talvez vocês escutem um som de chuva, está chovendo muito aqui no Rio de Janeiro há mais de uma semana, mas vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, que é mais importante, é o conteúdo. Estamos estudando o primeiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema Aviva a tua obra, o chamado das escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. A lição de hoje é a lição 3, o avivamento no Novo Testamento. Os primeiros apóstolos e discípulos seguiram a Cristo a todo custo, incluindo até perdendo suas vidas. Foram até os confins da terra, defendendo e proclamando a verdade do Evangelho. Há muito que podemos aprender com o livro de Atos sobre a igreja primitiva, como eles viveram, serviram e compartilharam o Evangelho. Embora seja uma narrativa histórica que nos fala das coisas que ocorreram após a ascensão de Cristo, podemos tirar lições delas para nossas vidas e para a igreja. Assim como aprendemos com a história do mundo, como os cristãos, podemos aprender muito com a história da igreja. O texto áureo nos diz assim: Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João capítulo 4, versículo 10. A verdade prática nos diz assim: a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 7 ao 15. Os objetivos da lição é apresentar o avivamento nos evangelhos, saber como se deu o avivamento no livro de Atos dos Apóstolos e conhecer o avivamento das epístolas no Apocalipse. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro, o avivamento nos evangelhos. A palavra evangelho significa boas novas e são as verdadeiras obras-primas literárias e espirituais. Embora numerosos evangelhos tenham sido criados, apenas 4 deles foram reconhecidos como aqueles criados devido às inspirações divinas: o evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João. Se os 3 primeiros evangelhos são reconhecidos como evangelhos sinóticos, ou seja, visto em conjunto, aqueles que têm uma visão comum, o 4º evangelho difere muito em muitos aspectos importantes, como o estilo, tema, apresentação e da ordem dos eventos. O subtópico 1, o avivamento em João. Nós vemos uma história marcante: uma mulher, um poço e uma necessidade. A mulher samaritana é uma das histórias mais conhecidas na Bíblia. Para compreender completamente a história da mulher no poço, é importante entender quem eram os samaritanos. Um povo mestiço que havia se casado com os assírios séculos antes. Eles eram odiados pelos judeus por causa dessa mistura cultural e porque eles tinham sua própria versão da Bíblia e seu próprio templo no Monte Gerizim. De acordo com os samaritanos, o templo que eles construíram no Monte Gerizim era um lugar santo e não o templo de Jerusalém. Sua religião era uma mistura de seus deuses estrangeiros com o judaísmo. Assim, a mulher samaritana na história atual, sobre a qual estamos estudando, disse a Jesus: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus e a mulher discutiram seus pontos de vista sobre a adoração e a mulher expressou sua crença de que o Messias estava chegando. E Jesus respondeu: eu que vos falo sou ele. Quando a mulher começou a compreender a realidade de seu encontro com Jesus, os discípulos retornaram.
Eles também ficaram chocados ao encontrá-lo falando com uma mulher, deixando para trás sua jarra de água. A mulher voltou para a cidade, convidando as pessoas. Ela disse: vejam, vejam, um homem que me contou tudo sobre o que eu já fiz. Enquanto isso, Jesus disse a seus discípulos que a colheita das almas estava pronta, semeada pelos profetas e escritores do Antigo Testamento e João Batista. Animados com o que a mulher lhe disse, os samaritanos vieram de Sicar e imploraram a Jesus que ficasse com eles. Jesus ficou 2 dias ensinando o povo samaritano sobre o reino de Deus. Quando ela saiu, o povo disse à mulher: ouvimos por nós mesmos e sabemos que ele é realmente o Salvador do mundo. Durante seu encontro com a mulher no poço, Jesus quebrou 3 costumes judaicos. Primeiro, ele falou com ela, apesar do fato que ela era uma mulher. Segundo, ela era uma mulher samaritana, e os judeus tradicionalmente desprezavam os samaritanos. Durante séculos, judeus e samaritanos rejeitaram-se mutuamente. E em terceiro lugar, ele pediu a ela que lhe desse um copo d'água, embora usar esse copo ou frasco estaria tornando ele cerimonialmente impuro. O comportamento de Jesus chocou a mulher no poço, mas como se isso não bastasse, ele disse à mulher que poderia dar-lhe água viva como um presente de Deus para que ela nunca mais tivesse sede. Jesus usou as palavras água viva para se referir à vida eterna, o dom que satisfaria o desejo da alma daquela mulher. E qual o significado da mulher na história bíblica do poço? O encontro de Jesus e da mulher samaritana não é um encontro aleatório, foi planejado por Deus e retrata a misericórdia e o amor de Jesus por nós. Desesperada por uma vida satisfatória, graça sem fim, a mulher no poço é mudada para sempre pelo amor de Jesus por ela. Ela usa sua história para contar aos outros sobre a água viva encontrada em Jesus. O avivamento em Mateus. O conceito de reino de Deus apresentado por Jesus no quadro de seu serviço requer um alinhamento entre o conceito do Antigo Testamento e o Novo Testamento, a realidade do Novo Testamento. Por exemplo, em vez da oração do Antigo Testamento por renovação e avivamento, os cristãos do Novo Testamento são chamados a orar pelos trabalhadores da seara e para a chegada do reino da sua justiça, bem como para seguir o exemplo de serviço de Jesus. Receber a unção do Espírito para anunciar o Evangelho, que é acompanhado por sinais e maravilhas. A Galileia era um lugar onde o Antigo Testamento e o paganismo de fora se misturavam. Quando o Senhor Jesus começou seu ministério lá, o povo viu uma grande luz. Eles viram Jesus Cristo, a luz do mundo. Então falou Jesus novamente a eles, dizendo: eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. Os 2 primeiros versículos de Isaías capítulo 9 referem-se à primeira vinda de Cristo e ao seu ministério galileu. Esta profecia de Isaías foi mencionada por Mateus no 4º capítulo de seu evangelho. Esta é a profecia de Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2. A área foi chamada de Galileia dos gentios, porque muitas pessoas haviam migrado para lá de fora do Império Romano. Havia uma área de estalagem ao redor do Mar da Galileia e as pessoas que viviam lá estavam longe de Deus. Eles eram perversos e mundanos. O Evangelho de Marcos, o avivamento no Evangelho de Marcos. Marcos retrata Jesus como um servo sofredor, provavelmente em cumprimento das passagens do servo em Isaías, especificamente Isaías 52, versículo 13, 53, versículo 12. O versículo-chave do tema de Marcos é encontrado no capítulo 10, versículo 45, que diz: porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
Marcos retrata Jesus como sendo entendido pelas pessoas mais improváveis da sociedade. Em vez de os líderes religiosos judeus entenderem a identidade de Jesus, é um desprezado centurião romano que confessa primeiro que Jesus é o Filho de Deus. Quanto à missão de Cristo como apresentado por Marcos, Jesus foi enviado como um Marte para curar a humanidade e morrer pelos pecados das pessoas. É por isso que a cura é especialmente enfatizada por Marcos. Expulsão de demônios é a principal função do ministério de Jesus, que pode ser comprovada por numerosos casos de cura no Evangelho de Marcos. Assim, pode-se dizer que o foco do ministério de Jesus está nas pessoas pobres e sofredoras, como você pode ler no Evangelho de Marcos. No entanto, essa cura não é apenas física, é mais espiritual, como é expresso pelo episódio da cura do Bartimeu, mendigo, cego, que foi curado por Cristo e segue Jesus no caminho, tornando-se seu verdadeiro discípulo. Este caso de cura é a manifestação do objetivo da missão de Jesus, a cura espiritual da humanidade. O Evangelho em Lucas, o subtópico 4. O argumento teológico do quarto Evangelho para Jesus repousa muito firmemente em uma coisa. Ele cumpre as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias há muito esperado. O Evangelho de Lucas não é diferente. Ele tem uma compreensão profunda e sutil do Antigo Testamento, mostrando o templo como destino constante de Jesus, desde a sua infância até seu ministério ativo. Apenas Lucas conta que um anjo ajudou Jesus na agonia no jardim do Getsêmani e que seu suor se tornou como grandes gotas de sangue. Lucas, sempre atento ao envolvimento das mulheres, fala-nos das filhas de Jerusalém na Via Dolorosa. Se não fosse Lucas, nós não saberíamos a maravilhosa história do Senhor aparecendo a 2 discípulos que saíam da cidade na estrada de Emaús. Lá temos a própria visão de Jesus sobre a sua morte e ressurreição e uma descrição reveladora de como Cristo pretende permanecer conosco até os confins dos tempos, até os fins dos tempos. A sinopse diz assim: o Novo Testamento mostra o avivamento que a mensagem de Jesus pode revelar no mundo. Subtópico 2, o avivamento nos Atos dos Apóstolos. O livro de Atos é o mais longo do Novo Testamento, não apenas em capítulos, mas no tempo. O livro cobre 32 anos desde o tempo da ascensão de Cristo através do ministério de Paulo e outros discípulos. Muita coisa aconteceu nesse tempo. Milhares foram adicionados à igreja e a mensagem do evangelho saiu centenas, se não milhares de quilômetros. Os primeiros apóstolos e discípulos seguiram a Cristo e a todo custo, incluindo perdendo até suas vidas, foram até os confins da terra, defendendo e proclamando a verdade do evangelho. Subtópico 1, o avivamento na igreja primitiva. Os discípulos foram ordenados a permanecer. Outro evento ocorreria. Muitos outros também foram ordenados mas apenas 120 ainda estavam no cenáculo no dia de Pentecostes. Eles receberam o derramamento inicial do Espírito, porque obedeceram. O derramamento do Espírito Santo no Pentecostes foi em certo sentido único, mas em outro sentido o primeiro de muitos desses derramamentos. De um ponto de vista, o Pentecostes deve ser visto como parte da atividade redentora de um só por todas de Nosso Senhor. Foi, afinal, o ato conclusivo da ascensão. Subtópico 2, a descida do Espírito Santo. Considere os poderosos efeitos do Pentecostes. Aos apóstolos foram dotados de poder do alto, assim como Cristo havia prometido. Aqueles que tinham sido tímidos e temerosos agora se tornaram ousados e destemidos. Dentro de um espaço muito curto de tempo, o número de convertidos em Jerusalém excedeu a 5.000 pessoas. Então, começando em Jerusalém, a fé de Cristo se espalhou. Foi levado para Samaria, para Cesareia, para a Fenícia, para Chipre e para a grande cidade da Antioquia na Síria.
um aumento notável na vitalidade dos crentes e um aumento notável no número de almas sendo salvas. Essas duas coisas são a essência do avivamento. Essas duas coisas marcaram o progresso da igreja cristã após o derramamento pentecostal do Espírito. A perseguição à igreja dentro dos lares de outros crentes, o evangelho sacrificial eram suas vidas. Eles não inventaram disputas para não fazer parte do que estava acontecendo. Não havia mais nada em suas vidas que importasse mais do que o evangelho e de ser discípulo de Cristo. Os discípulos não foram os únicos instigadores do avivamento. Estevão era diácono e pregou um grande sermão que provocou um avivamento. Filipe, outro diácono, provocou o avivamento em Samaria. Filipe também ganhou o eunuco etíope e então ele levou o avivamento à Etiópia. O livro de Atos dos Apóstolos nos mostra as condições para um avivamento verdadeiro. Subtópico 3, o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Subtópico 1, nas epístolas paulinas. Paulo era um ex-fariseu que instigou muitos avivamentos. Após sua conversão, sobre a qual você pode ler no capítulo 9 do livro de Atos, Saulo, como era então conhecido, seguiu para Damasco, onde recuperou a visão após a cegueira que havia ocorrido enquanto viajava para Damasco. Sua conversão foi imediata e completa, considerando que ele tinha sido o maior inimigo do cristianismo. Ele se tornou seu grande propósito e evangelista, atravessando mares e continentes em busca incansável de novos convertidos. Para que seus corações sejam consolados, sendo entrelaçados em amor e a todas as riquezas da plena certeza do entendimento, ao reconhecimento, ou seja, no conhecimento profundo do ministério de Deus, ao Pai e de Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3. Se de fato fomos espiritualmente avivados e desfrutaremos de vigorosa saúde espiritual, se de fato é nosso desejo andar digno do Senhor, ser frutífero em toda boa obra, aumentar o conhecimento de Deus, então devemos nos satisfazer com nada menos em uma compreensão clara da sua vontade e um conhecimento profundo do mistério como ele nos é apresentado nas epístolas de Paulo. Subtópico 2, nas epístolas gerais ou universais. As epístolas gerais ou universais na Bíblia são as 8 cartas do Novo Testamento que não foram escritas pelo apóstolo Paulo. São elas Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª epístola de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª epístola de João e Judas. Foi por uma sucessão de avivamentos que a igreja primitiva fez seu notável progresso. As epístolas gerais refletem o desafio essencial que os cristãos enfrentaram no Império Romano, como seguir Jesus em um ambiente difícil. Os primeiros cristãos enfrentaram problemas como escravidão, favoritismo e abuso por parte dos ricos e poderosos. Eles tiveram que lidar com palavras duras e conflitos, também com tensões reais entre ambição e dependência de Deus e o medo de que fazer as coisas do jeito que Deus os colocaria em conflito com aqueles que têm autoridade. Subtópico 3, no livro do Apocalipse. O livro de Apocalipse prediz que 2 grandes avivamentos espirituais ocorrerão na terra pouco antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Um será enviado do céu e outro ascenderá do abismo. Um avivamento será enviado de Deus e outro será de uma falsificação enviada por Satanás. Aqueles que participarem do verdadeiro avivamento do céu passarão a eternidade no céu. Apocalipse se refere a essas pessoas como os santos. Aqueles, no entanto, que forem apanhados no falso avivamento e se recusarem a deixar Deus libertá-los dele, acabarão por perceber e perder a vida eterna.
O avivamento do céu, o verdadeiro avivamento, é encontrado em Apocalipse capítulo 18, versículo do 1 ao 4. Esta é a parte da mensagem final dada por Deus à humanidade caída. É um convite para participar do avivamento do céu e também para evitar o falso avivamento. Vamos ler o versículo 1? E depois dessas coisas vi outro anjo descer do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Aqui está uma imagem do avivamento de Deus. No tempo do fim, o anjo que desce do céu indica que esse avivamento é de Deus e o negócio é real e genuíno e autêntico avivamento no fim dos tempos. O anjo tem grande poder, e o que significa que o avivamento de Deus no tempo do fim terá grande poder. De fato, será tão cheio de poder que o mundo inteiro ouvirá a mensagem final de Deus. E ele clamou com voz poderosa: caiu, caiu a grande Babilônia. Ele se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. À custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. E ouvi outra voz do céu dizendo: sai dela, meu povo, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não recebais das suas pragas. Agora, uma coisa embalada nesses versículos. A primeira é a referência da Babilônia, algo que veremos que apenas 1 minuto. Observe que esse falso avivamento está cheio de demônios, espíritos sujos, pássaros imundos. Então, são todas as maneiras diferentes de dizer que o mundo seja inundado com anjos caídos e poder demoníaco no fim dos tempos. Isso não nos deve nos surpreender, já que em Apocalipse 12 descreve Satanás e seus anjos sendo lançados à terra, depois de perder a guerra no céu. Nunca se esqueçam disso, Satanás é solto. Ele é sujo e ele já perdeu a guerra. Ele é muito mais poderoso do que os seres humanos, mas ele não é páreo para Deus ou para as pessoas que confiam na sua vinda, a vinda de Deus. Este falso avivamento também é de alcance mundial, porque o versículo diz: todas as nações beberam do vinho da ira da Babilônia. Em outras palavras, a falsa mensagem do falso evangelho, o falso espírito que alimenta o falso avivamento também é muito forte e atraente. E grande parte do mundo será absolvida por ele. Finalmente, a mensagem do anjo termina com um chamado de Deus para sair do falso avivamento da Babilônia, para que eles não participem de seus pecados e compartilhem de suas pragas. A justiça é muitas vezes difícil de ver neste mundo e muitas vezes a justiça não é servida. Muitas vezes parece que aqueles que rejeitam a Deus desfrutam de todas as coisas boas da vida, enquanto aqueles que o servem fielmente só sofrem provocações, perseguições, dificuldades. Isso acontece porque, embora Satanás tenha perdido a guerra contra Deus, ainda estamos vivendo e lutando em um território inimigo. A terra ainda está sob a influência de Satanás. E assim como Jesus Cristo não estava imune aos ataques de Satanás enquanto ele vivia na terra, os cristãos de hoje também são suscetíveis à fúria de Satanás. No entanto, Jesus prometeu em João capítulo 14, versículo 3: vou preparar-vos um lugar. Voltarei e vos receberei para mim, para que onde eu estiver, lá também estejais. O lar do cristão está no céu e Jesus prometeu voltar e levar seu povo para lá. O avivamento de Deus no tempo do fim é realmente sua obra final de preparação para que eles estejam prontos para viver no céu. Esta é uma boa razão para se certificar de que você participa do avivamento do céu. Participe e evite o falso avivamento de Apocalipse. O avivamento também é encontrado nas epístolas no Apocalipse. Para concluir, tudo que normalmente acompanha o avivamento é pregação do arrependimento, demonstração do reino, sinais, maravilhas, cura, libertação, salvação, reconciliação familiar, restauração dos desviados e prodígios. Seguiu o ministério de Jesus
como norma e não é exceção. O mesmo aconteceu com o apóstolo Paulo e a igreja primitiva por cerca dos primeiros 300 anos do cristianismo. Então, algo mudou. E estamos nos recuperando dessa mudança desde então. E é por isso que precisamos de avivamento e precisamos prestar atenção em como o Espírito Santo está se movendo no mundo agora. Deus abençoe você, o seu ministério. Por favor, irmãos, não esqueçam. Foi útil? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem os slides dessa aula. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho aí embaixo, ok? Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.